Esse vídeo aqui eu vou testar uma coisa diferente, que talvez vire a regra e não a exceção, né? Vamos ver aí o que vocês acham. Eu pensei em fazer uma leitura comentada, mas com um certo medo de soar arrogante, mas deixando esse medo de lado um pouquinho, eu vou fazer uma leitura comentada de um texto que eu mesmo escrevi, tá? De maneira geral, né? Eu me sinto muito mais confortável fazendo leitura comentada do que vídeos expositivos, mais teóricos, porque, enfim, né, eu sou um bosta, o que eu sei de psicologia, né, não tenho nem barba branca na cara. Mal comecei a ler, mal comecei a estudar. Mas, bom, eu acho que esse é o papel do veterano, né, a despeito da sua própria incapacidade, tentar transmitir o melhor possível, a pouca experiência que ele tem, para a geração vindoura. Então, eu vou aceitar isso, tá? Esse texto aqui, eu escrevi com base, né, com a finalidade de explicar um parágrafozinho super curto do Jung. Então, dessa vez vocês vão ter muito mais acesso a, né, meu processo de raciocínio, né, um pouquinho de como que eu construo as coisas. E, de novo, se vocês gostarem, eu já estou, né, gravando os vídeos a contragosto, por que não, né, já chutar o balde de uma vez e já, enfim, né, fazer autocitação. Mas, enfim, vamos lá. Qual que é o parágrafo que eu pretendi elucidar com a escrita desse texto? Ele está na página 15 do volume 10/1 e é o seguinte, vou abrir aspas aqui. No entanto, considerando-se que o conhecimento científico não goza não apenas de aceitação universal, mas constitui a única autoridade para o homem moderno, a compreensão do indivíduo significa, por assim dizer, o crimen lese majestis, né? Sei lá como é que lê isso, um crime de lesa majestade, porque prescinde do conhecimento científico. Vou ler de novo, só para vocês prestarem atenção. E assim, vai ser um vídeo longo, vai ser uma baita jornada, eu vou citar coisa pra caralho, eu vou fazer comentário pra caralho, inclusive vou gastar pouca voz que eu tenho, né? Não sei se tá dando pra reparar. Mas eu espero explicar esta passagem, né? De quebra vocês vão descobrir o que é compreensão e conhecimento, né? Mas o que eu quero explicar é que cacete o Jung quer dizer quando ele fala que, né, a compreensão do indivíduo é um crime de lesa majestade, né? Então, ou seja, considerando-se que o conhecimento científico não goza apenas de aceitação universal, mas constitui a única autoridade para o homem moderno, a compreensão do indivíduo significa, por assim dizer, o crime de lesa majestade, né? Porque justamente prescinde desse conhecimento científico. Então vamos lá, vou ler aqui meu próprio texto, vou ler comentando o meu próprio texto, né? Vamos lá. Estou um pouco tenso, como vocês podem perceber no vídeo, né? E inclusive, não comentem que ficou bom só porque eu estou tenso, né? É só se vocês preferirem, de maneira geral. Eu acho melhor deixar o autor falar por conta própria do que, enfim, eu, que sou meio bobo, falando, né, através do texto dele. Mas tudo bem, vocês que mandam. Jung, em seu texto, A Ameaça que Pesa sobre o Indivíduo na Sociedade Moderna, dá uma resposta interessantíssima à problemática da cientificidade em psicologia, posicionando a psicologia não como parte das ciências naturais, muito menos como parte das ciências do espírito, mas como uma afronta, um crime de lesa majestade frente à ciência, com C maiúsculo, né? Então, quis começar aqui dando um pouco do contexto, né? Sempre há essa pergunta, né? Se né, a psicologia é uma ciência hermenêutica, uma ciência humana, né, uma ciência do espírito ou uma ciência natural. E eu acho que a resposta mais adequada para isso a psicologia é sim uma ciência, mas ela é uma ciência fundamentalmente epistêmica. Ela é, antes, né, uma crítica da possibilidade do fazer ciência, ou, se você preferir, a formulação do Nietzsche, né? A psicologia, ela é a senhora da ciência, né? Ou, falando ipsis literis, o que o Nietzsche falou, né? A ciência é a escrava, a mordoma, existe só, enfim, da psicologia. Anquila, né, é a palavra que ele vai dizer, eu acho que isso é latim, ou é grego, estou na dúvida. Mas enfim, compreender essa posição é o primeiro passo para esclarecer o ponto de vista fenomenológico em Jung. E aqui eu estou marcando, né, na verdade, esse é um pedacinho do texto, né, que eu escrevi, e esse capítulo, no geral, ele estava dizendo sobre fenomenologia, né, e que a palavra fenomenologia utilizada por Jung ela é muito diferente do que a gente entende por fenomenologia quando a gente vai estudar, por exemplo, sei lá, Gestalt na faculdade, né? Então, mas
eu tô um pouco mais humilde aqui. Essa é uma discussão que eu vou deixar para depois, né? Mas é uma discussão que era o cerne da questão mais amplo do capítulo em que eu escrevi esse pedacinho sobre compreensão e conhecimento, esse subcapítulo. Ok, então compreender essa posição é o primeiro passo para esclarecer o ponto de vista fenomenológico de Jung e, para tanto, precisaremos nos confrontar com a antinomia entre conhecimento e compreensão. Eu ainda não gravei o vídeo explicando o que antinomia significa no Jung, né? Eu não sei qual que vai ser o nome desse vídeo, inclusive, se vai ser, né, introdução à antinomia, se vai ser o porquê que Jung não é kantiano, enfim. Mas existe uma leve distinção entre a leitura padrão que os kantianos vão fazer do Kant e a leitura que o Jung vai fazer do Kant e como que isso vai ensejar uma leitura diferente, um uso diferente da noção de antinomia pelo Jung. É muito importante, se você está vendo isso daqui no futuro, e já existe o vídeo de antinomia, a compreensão precisa, né? Então, se você quiser, não sei se a gente tem essa tecnologia aqui na edição, né? Mas enfim, meter o card aqui no YouTube pro vídeo de antinomia, ia ser foda, né? Mas se o vídeo de antinomia ainda não existe, saiba que ele existirá no futuro, tá? Então você dá uma olhadinha nisso depois. Enfim, aqui vou começar a distinção entre compreensão e conhecimento. Mas o básico que a gente precisa saber é: isso será uma antinomia, ou seja, existirão dois lados em que, a partir da pura razão, eu não consigo decidir por nenhum deles. A compreensão, ela não dá conta de tudo, assim como o conhecimento não dá conta de tudo, e por meio da pura razão, sem a experiência empírica, sem o contato com os fatos, ex cátedra, eu não consigo decidir pela compreensão ou pelo conhecimento. Mas enfim, então vamos entender o que é compreensão e conhecimento no presente e futuro, né, enquanto conceitos junguianos. O conhecimento é categorial e abstrativo. Trata-se do estudo das regularidades, onde a individualidade é tida como mero desvio. Ou seja, o conhecimento é uma fantasia, ele é uma abstração, né? A ciência, ela é fundamentalmente conhecimento, a ciência, ela é abstrativa, né? No geral, eu não me interesso pelas irregularidades, eu me interesso pela regra geral, né? Então, se, por exemplo, eu estou estudando, né, o comportamentos de macacos da espécie X e dos 120 macacos que eu estou estudando, ele é esquisito, ele tem comportamentos estranhos, o que eu vou fazer é usar da boa estatística para desconsiderar este sujeito enquanto uma irregularidade. É isso que o conhecimento faz. Ele busca categorias, abstrações, médias. Outro aspecto digno de nota dessa posição é a separação entre sujeito e objeto de estudo, de forma que a equação pessoal não se torna objeto de análise, né? E aqui vem a problemática do Jung, de que né, a psicologia, ela cai na armadilha de Munchausen, ela tem que se puxar pelos próprios cabelos, né? Toda concepção acerca da psique é também um fato psicológico e, portanto, isso é uma tensão que existe, né, com o resto da ciência, que produz fatos psicológicos acerca de, por exemplo, fenômenos naturais. Então, não precisa se puxar pelos próprios cabelos, tem um ponto arquimédico. E aqui, só para fazer uma citação, né, do Jung, para dar um pouquinho de contexto, como uma nota de rodapé para o que eu acabei de dizer, o psicólogo deveria ter sempre presente o fato de que sua hipótese é a expressão da sua própria condição subjetiva, não devendo, portanto, reivindicar para ela, sem mais nem menos, uma validade geral, o que não significa reduzir a hipótese ao analista, assim como a obra não deve ser reduzida ao autor, né? Então aqui eu ainda fiz questão de, né, eu trouxe a citação do Jung e apresentei logo de cara para facilitar para o leitor a antinomia, mas a sacada é mais ou menos essa, né? Que a hipótese, ela é a expressão da condição subjetiva e é exatamente por isso que a gente precisa de uma tipologia, ou seja, do estudo de quem são os sujeitos que estão produzindo conhecimento psicológico, né? Não enquanto uma teoria da personalidade, mas enquanto uma crítica ao conhecimento. A gente precisa estudar os sujeitos e as condições que permitem a gente chamar os fatos de fatos, antes de adentrar em quais fatos são esses. Voltando aqui para o meu texto. Essa é uma citação indireta. É espantoso que o homem, causador, descobridor e veículo de tantos desenvolvimentos, autor de todos os julgamentos e decisões e planejador do futuro, tenha feito de si mesmo uma quantité negligenciable. Sei lá como é que tá, nem sei que porra de língua é essa, né? Mas enfim, né? A sacada é que é uma quantidade negligenciável, né? Que na hora que ele está fazendo uma medição, que a intenção dele vai alterar à medida que ele está fazendo, né? É muito estranho que o ser humano ele seja tão potente, ele saiba que ele é tão potente, e ao mesmo tempo ele não se vê
enquanto algo que influencia, né? Um sujeito que altera o objeto a partir da sua forma de medir, a partir das suas intenções e etc. Né? O ser humano é potente demais para imaginar que ele é uma quantidade negligenciável, né? Um fator negligenciável. Isso foi a via do conhecimento, o conhecimento. Vamos agora pensar um pouquinho na compreensão. A compreensão, ela é específica e empírica. Toda tentativa de compreensão passa antes por uma asepsia, pois o homem que não se conhece está fadado a nada mais conhecer. O encontro com o objeto só é possível quando os conflitos da alma são suficientemente cessados, caso contrário, apenas se observará a própria alma projetada ao ir de encontro aos objetos. É por isso que Jung aponta que, abrindo aspas, só posso compreender a tarefa da compreensão com a mente desembaraçada e livre. Desembaraçada e livre, na citação, é vacua et libera monte. Essa é eu acho que isso aqui é um dito, né, latino para essa noção de asepsia, que primeiro você precisa dar conta das suas questões para depois compreender o mundo. Então, aqui tem dois eixos, digamos assim, né, para diferenciar compreensão de conhecimento. O conhecimento, ele é abstrativo, ele trabalha com médios, ele trabalha com coisas reais. O conhecimento, a compreensão, ela é empírica. Conhecer os macacos inclui compreender o que há de comum a todos os macacos. Compreender os macacos só é possível ao compreender este macaco. Mais ou menos essa que é a questão. Então, se eu estou olhando para o comportamento humano, o que eu estou produzindo é conhecimento. Se eu estou olhando para o meu paciente, o que eu estou produzindo é compreensão. Quando eu estou olhando para a raça humana, para a espécie humana, apesar de inadmissível, natural e compreensível que eu me tome como quantidade negligenciável, porque eu estou olhando um objeto abstrato. Quando eu compreendo e me posiciono de maneira empírica muito próximo dos objetos, é ainda mais absurdo eu me tomar como quantidade negligenciável, porque só tem eu e aquele macaco na observação. É esse tom mais empírico que impõe de maneira ainda mais agressiva essa asepsia, né? Essa noção de que a tarefa da compreensão só é possível com a mente desembaraçada e livre. Enfim, se alguém quiser aí o texto, né? Várias das citações aqui, o tempo inteiro, na verdade, estou fazendo citações diretas e etc. Eu não vou ficar, né, falando onde que estão todas, não. Quem quiser depois lê o texto. Mas enfim, o excesso de conhecimento nos cega para os fatos e é por isso que devemos nos precaver contra nossos preconceitos, nosso excesso de teoria. O excesso de compreensão é um pouco menos óbvio, mas pode ser extraído em trechos como... Antes de eu ir para a próxima citação, deixa eu explicar isso daqui. Eu acho que todo junguiano razoável, ele entende a problemática de excesso de teoria. O Jung, ele é muito claro e ele é muito incisivo e ele fala muitas e muitas vezes na problemática de usar a teoria como armadura, na problemática de, enfim, excesso de teorização, em como os nossos preconceitos e as nossas hipóteses, elas não são inócuas. Então, tudo isso é muito, muito trabalhado nas obras do Jung. E eu acho que ele fala isso tantas vezes que, mesmo o junguiano médio, ele tem uma noção dessa problemática, né? Não à toa, apesar da frase não ser dele, elegeu-se como, né, aquela frase famosa, né, conheça todas as teorias, saiba de todas as técnicas, blá, 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 diante de uma alma humana seja apenas uma alma humana, né? Porque ela encapsula um pouco esse espírito da obra. Então, na minha construção aqui, eu achei que explicar os excessos da teoria, os excessos do conhecimento, ia ser chover no molhado. Inclusive, na playlist aqui, tem vários vídeos problematizando isso. Então, o que eu escolhi? Já que a gente está trabalhando como antinomia, você precisa entender os problemas dos dois lados da antinomia, os limites, né? Quando um cavalo ele é levado até a sua própria morte, pelo lado que parece ser o lado do Jung. Muita gente acha que o Jung está defendendo o conhecimento. Não, perdão, que ele está defendendo a compreensão. Não, né? Então, vamos observar aqui esse trecho para entender os limites da compreensão, já que os limites do conhecimento me parecem óbvios para basicamente todo mundo que for ver esse vídeo. Então vamos lá, abrindo aspas aqui. O que de início era uma vantagem, corre o perigo de se transformar em desvantagem. Na verdade, a compreensão ideal seria uma convivência e uma condução totalmente impregnadas de subjetividade e destituídas de conhecimento e responsabilidade social.
uma compreensão tão abrangente é, porém, impossível, porque existe uma adaptação total de ambos os indivíduos, mais cedo ou mais tarde, chegaria o momento em que um dos parceiros ver-se-ia obrigado a sacrificar sua própria individualidade a favor da individualidade do outro. Essa consequência inevitável romperia a compreensão, cujo pressuposto básico é precisamente a preservação integral da individualidade de ambos os parceiros. Vou ler isso daqui de novo, isso aqui é fundamental. Essa consequência inevitável, no caso do excesso de compreensão, romperia a própria compreensão. A compreensão em excesso rompe a própria compreensão. Uma vibe, né, hegeliana aqui. Cujo pressuposto básico da compreensão é precisamente a preservação integral da individualidade de ambos os parceiros. Uma vez que a compreensão a todo custo prejudica a ambos os parceiros, o mais aconselhável é o exercício da compreensão até que se alcance o equilíbrio entre esta e o conhecimento. Página 36 do presente e futuro. Então, o que Jung está falando é o equilíbrio entre a compreensão e o conhecimento. No texto ele só fica falando mal do conhecimento. Porque o homem moderno, ele é absolutamente tomado por uma crença no conhecimento. A ciência é o novo Deus, né? No fundo, vai apontar o Nietzsche, fomos nós. Foi o nosso pensamento crítico, foi o nosso apaixonamento luciferiano pela beleza das nossas próprias ideias. Fomos nós que assassinamos a Deus, né? E não há rios que corram o suficiente para retirar o sangue das nossas mãos. Então, no fundo, o texto aqui, ele é uma compensação a um espírito muito unilateralmente dado à ciência, dado ao conhecimento. E é por isso que o leitor desavisado acha que Jung está defendendo a compreensão. Mas o trecho aqui que eu acabei de ler, ele é claríssimo. O que ele está defendendo é o equilíbrio entre compreensão e conhecimento. Porque a compreensão a todo custo, ou seja, excesso de compreensão, prejudica ambos os parceiros. Mas vamos entender um pouquinho, e depois eu vou voltar para a minha escrita. Deixa eu falar aqui informalmente para vocês. Então, a consequência de excesso de compreensão é o rompimento da própria compreensão, porque o pressuposto básico é a preservação integral da individualidade de ambos os parceiros. Lembra do que eu estava falando sobre o conhecimento? O conhecimento é abstrato. O conhecimento ele viola os fenômenos em nome de verdades gerais. Então, eu desconsidero estatisticamente o desvio, porque eu estou interessado na regra geral. Todo conhecimento, toda ciência é uma violência contra os fatos. Te ensinaram na escola que ciência é empírica, te ensinaram errado. Toda ciência é abstrativa. Ou, praticamente, a psicologia ela é a ovelha negra nesse sentido, né? Então, quando o etólogo está lá observando o macaquinho, ele não está interessado na porra deste macaco. Ele está interessado no macaco, enquanto, condição abstrata. Quando o analista do comportamento, no fazer de uma psicologia científica, está interessado no comportamento, ele pode até estar olhando para este ratinho, mas ele não liga para esse ratinho. Se esse ratinho for um desvio da norma, ele vai desconsiderar esse ratinho. Ele não quer compreender esse ratinho. Ele quer conhecer o comportamento. Então, mesmo a psicologia, enquanto ciência, ela é muito unilateralmente voltada para o conhecimento. É a psicologia clínica que é uma afronta à ciência. É a psicologia clínica que vai ter que jogar tanto com o conhecimento quanto com a compreensão. Porque o seu paciente, ele é do gênero, da espécie humana, ele é um animal, mas ao mesmo tempo, ele é ele. Ele é não negligenciável. Porque a finalidade do exercício do clínico não é a compreensão do gênero humano, mas é o auxílio deste ser humano que está na sua frente. É a compreensão desse cara. Então, ele não a não ser que você faça uma clínica muito mal feita, né? Mas ele não é uma quantidade negligenciável, ele não é um desvio da regra geral, né? Se o seu paciente ele desvia da regra geral de como as pessoas funcionam, você não vai simplesmente produzir uma ortodoxia, né, assimilar ele à regra. Na verdade, você até pode fazer isso. A gente teria que ir lá no volume 16, porque no fundo, tem muita gente que só está precisando de um bom conselho, mas se a gente está falando assim, da boa psicologia, da boa clínica, ela não se basta na retificação de comportamentos desviantes, né? Ela não se basta em fazer uma ortodoxia de volta à norma. Fosse isso, né, suficiente,
essa pessoa nem estava precisando de terapia, ela podia ter ido no padre buscar direção espiritual, pedido conselho para algum amigo, visto, né, um vídeo de qualquer um desses youtubers aí, né, enfim, que vão dar dicas sobre a vida. E aqui eu não estou sendo irônico, isso basta, assim, né, a pessoa pode perfeitamente, né, ver uma série de vídeos de Jordan Peterson e dar um jeito na própria vida. Na verdade, essa é a regra, não é a exceção. A maior parte das pessoas tem problemas genéricos, né? Tem problemas genéricos cuja resposta é genérica, que se ela lê, né, boa literatura, ou mesmo má literatura, na autoajuda ali, rasa, ela encontra soluções suficientemente práticas para os problemas suficientemente práticos que ela tem enquanto sujeito coletivo. Agora, a boa clínica é uma clínica para esse sujeito, né? Ela será preciso produzir uma psicologia inteiramente nova para a compreensão desse sujeito. Enfim, estou explicando informalmente. Deixa eu voltar aqui para o que eu escrevi. Excesso de compreensão é, portanto, confluência ou identificação. Esse é o problema. Então, se o problema do conhecimento é que o conhecimento viola os fatos, excesso de compreensão também viola os fatos no sentido de que ele não preserva a individualidade de ambos os parceiros. Se o conhecimento viola o objeto, porque este objeto ele é menos importante do que a média, do que a regra geral, o excesso de compreensão viola o sujeito que observa. Porque para compreender em absoluto, eu preciso estar tão dentro da sua cabeça, ou seja, para te compreender em absoluto, eu preciso estar tão misturado com o seu ponto de vista, que eu basicamente sou você. E aí eu perco o que é fundamental na terapia, que é o meu ponto de vista, que é justamente estar vendo de fora, porque de fora eu consigo produzir um juízo diferente do seu. Às vezes, de fora, eu consigo enxergar melhor. E aí a gente cai numa outra antinomia, que é, por um lado, o sujeito tem um acesso privilegiado ao conhecimento sobre si, por outro lado, o sujeito também é quem menos entende sobre si, né? O que eu gosto de brincar que é a fenomenologia do corno, né? O sujeito é o último a saber sobre as coisas da própria vida. Os dois lados da antinomia são verdadeiros, a princípio, né? Me dê um caso específico e eu sei para que lado recai o acento. Mas do ponto de vista abstrato, as duas coisas têm validade, né? É tanto verdade que o paciente sabe mais da vida do que o clínico, quanto que o clínico, ou, né, o escritor de autoajuda, sabe mais da sua vida do que você sabe, né? Os dois lados da antinomia são, do ponto de vista da pura razão, verdadeiros. Estou com dificuldade, né, de seguir aqui no meu texto. Mas enfim, então, excesso de compreensão é, portanto, confluência ou identificação. Ataca-se a preservação da individualidade do observador. O esforço empático tão exacerbado colocaria o analista tão nos sapatos do cliente que ele veria o mundo essencialmente da mesma forma e tomaria essencialmente as mesmas decisões. Assim, perde-se o caráter dialético do confronto entre personalidades, bem como a posição arquimediana que o analista ocupa. O motor da terapia é o confronto entre duas personalidades, dois sistemas de crença, duas histórias de vida. A empatia excessiva aproxima tanto o terapeuta, e terapeutizando, e perde-se o ponto de referência. Então, nesse sentido, tanto o excesso de, ou, né, uma unilateralidade pela via do conhecimento é uma violência, porque violenta o objeto, mas excesso de compreensão também é uma violência, porque violenta o sujeito. Só é possível uma compreensão lá no talo, máxima, se eu deixo de ser quem eu sou. Se eu me coloco tanto nos sapatos do paciente que meu pé passa a ser dele. Enfim, a posição conciliatória entre compreensão e conhecimento é precisamente descrita no parágrafo seguinte, né? Eu acho que ainda estou na página 36, né? Então, abrindo aspas, assim, mesmo que ele respeite as convicções e asserções metafísicas não verificáveis, irá cuidar de não atribuir-lhes um valor universal. Deixa eu chamar a atenção para essa parte aqui da citação. O médico deve deixar a margem de distorção para as influências do meio, para o desenvolvimento interior e, em última instância, para o destino e as suas decisões mais ou menos sábias. Pelo amor de Deus, caralho, velho, eu tenho que fazer um vídeo para cada uma dessas citações que eu tô falando aqui. Tem 300 citações nesse texto, cada uma merece um vídeo, isso é muito foda. Deixa eu ler de novo, presta atenção nessa porra. O médico deve deixar uma margem de distorção para as influências do meio, para o desenvolvimento interior e, em última instância, para o destino e suas decisões mais
ou menos sábias. Vou continuar lendo aqui, mas depois eu faço um comentário, se não ficou clara, né, a genialidade da passagem do Jung. O destino, enquanto fator último de decisão em qualquer antinomia, é uma problemática que será aprofundada quando tratarmos do sentido e do tempo de dar sentido. Aqui eu estou falando de partes da frente do texto, mas enfim. Por enquanto, basta notar que esse trecho fica evidente e que não se trata sempre de, a priori, adotar uma posição intermediária entre conhecimento e compreensão, mas que ambos são pontos de vista que devem ser paradoxalmente sustentados até que o destino, que os fatos, deem uma indicação. Olha que filho da puta, eu tinha esquecido. Eu não reli o texto aqui pra fazer o vídeo, não. Eu tô fazendo um react do Alan de, o quê? 3 anos atrás. Mas enfim, então eu não comentei a porra do parágrafo. Deixa eu comentar aqui pra vocês então no vídeo. Quando o Jung tá falando que o médico, o analista, né, deve deixar margem para distorção, para o desenvolvimento interior e, em última instância, para o destino, o que ele está falando é o seguinte, que na hora de decidir uma antinomia, eu não tomo lado por uma antinomia. A antinomia, ela não é decidida pela mediania aristotélica. Não é que eu vou ter um pouquinho de compreensão e um pouquinho de conhecimento. Não. Na verdade, o que eu vou fazer é sustentar a porra da antinomia, sustentar essa paradoxalidade entre os dois pontos de vista da compreensão e do conhecimento, até que o destino se manifeste. Ou, se vocês preferirem, deixa eu deixar uma linguagem muito clara. Quem resolve a antinomia são os fatos. Quem resolve a antinomia é o objeto. É a dialética com o objeto. No fundo, a dialética é uma resposta super elegante para a problemática da antinomia. E aí, de novo, se você não viu um texto ou nunca viu uma aula minha sobre antinomia e tal, o rundown básico aqui do raciocínio é o seguinte. Quando Kant ele vai propor que a antinomia ele é o limite, ele é o limiar, ele é até onde a razão pura consegue ir, ele diz isso num tom triste, né? A gente não consegue ter acesso a juízos transcendentais, porque quando a gente vai se questionar, por exemplo, sobre a natureza de Deus, a gente esbarra na antinomia. Eu posso tanto fazer um argumento lógico para que Deus existe, quanto fazer um argumento lógico para que Deus não existe. Portanto, a leitura mais padrão do Kant é que a antinomia é o limite para a razão, para a pura razão. Agora, a brincadeira hegeliana é justamente entender o limite como sendo a ponte, entender o que parecia ser a barreira como sendo o caminho. E é mais ou menos essa brincadeira que o Jung vai fazer na página 125 do Seminário sobre Sonhos de Criança, né? Que é onde Jung revela que a leitura que ele faz do Kant é uma leitura muito particular, é muito parecida com a leitura que o Hegel vai fazer do Kant. Então, de que as antinomias elas não são um limite para a compreensão. Na verdade, elas são a ponte, elas são o caminho, elas são, nas palavras do Jung, o material de construção. Então, quando Jung está falando de antinomia, ele não está falando do limite da razão. Ele está falando, no fundo, do ponto de partida. É das antinomias que a gente parte. Por quê? Porque diferente do filósofo, que está apresentando raciocínios abstratos, o médico ele tem a possibilidade de dialogar com o objeto. Se você faz uma interpretação errada, o seu paciente responde. Tipo assim, a vida dele fica uma merda. Se você chega à conclusão junto com ele de que, sei lá, a namorada dele é uma vadia e ele deveria terminar com essa vadia. Óbvio que, não tão óbvio, mas enfim, né? É provável que você não vai fazer uma construção de maneira tão direta, mas vamos supor que é mais ou menos isso que acontece. E aí ele vai lá e termina com ela. E aí a vida dele passa a ser uma merda, ele descobre que é uma desgraça, ele estava altamente dependente dela. Na verdade, ela nem era, né, tão babaca assim. Era ele, no fundo, o problema. Enfim, a vida dele vira uma desgraça. O seu objeto dialoga com você. O destino te dá implicações. Existe a próxima sessão, entendeu? Hipóteses filosóficas erradas, quando um economista fala merda, ele praticamente nunca consegue ver as consequências disso que ele está fazendo. Quando, né, um filósofo tem uma ideia de merda, talvez, assim, em séculos vindouros a gente veja o desabrochar dessa ideia e o porquê que, no fundo, isso foi uma desgraça. Mas o médico, o analista em especial, né, mas a gente poderia dizer isso do médico, do engenheiro, etc. Enfim, a ponte cai, né? Demora um pouco mais, mas a ponte cai. Mas no caso da psicologia, quando você está atendendo um paciente que está particularmente fragilizado, uma interpretação muito distante da verdade dói, e dói mesmo. Então, o destino te corrige. Existe uma dialética entre você e a próxima sessão. Aliás, do mesmo jeito que existe uma dialética entre o paciente e o médico, existe uma dialética entre a consciência, ou seja, o consenso entre paciente e médico, e o inconsciente, o resto do mundo. O mundo ele reage
as hipóteses clínicas que você está produzindo, com quanto o paciente concorde com essa hipótese e aplica essa hipótese na vida dele. Por isso que a primeira dialética é entre paciente e médico. A segunda é entre esse consenso e a realidade. Então, é nesse diálogo entre esse consenso e a realidade que a antinomia cai. O que faz a antinomia cair é o contato com os fatos. Lembra do início do vídeo, né? Eu só posso dizer de que lado recai o acento numa antinomia no momento em que eu tenho um caso concreto. Para esse caso aqui, e essa é a importância de conhecer sobre hermenêutica, de ter um bom repertório de interpretação, saber interpretar bem, né? Tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Interpretar é uma arte, então não basta conhecer, você precisa saber, né, aplicar. Então, a sacada aqui é essa, e é por isso que essa passagem aqui é tão foda, né? Porque você tem que deixar espaço para essas distorções para o meio, para o ambiente contar, para a próxima sessão te dar uma resposta, né? Para, no caso aqui que eu brinquei, né? A namorada, o esposo, esqueci, né? Dele, reagir. E para isso, te contar que a sua hipótese estava errada. Então, o destino, ele é fundamental. E olha como que o Jung escreve bonito, caralho. O destino nas suas decisões mais ou menos sábias. Enfim, cara, o Alan daqui a uma década vai saber, tipo assim, trabalhar essa passagem aqui com mais detalhe, com mais precisão. Isso é lindo. Se você não achou, a culpa deve ser minha, tipo assim, né? Mas enfim, seguindo aqui no meu texto. O destino, enquanto fator último de decisão em qualquer antinomia, é uma problemática... aqui eu já falei, né? Que eu não vou trabalhar isso daqui, né? Eu vou trabalhar numa outra parte do texto que vocês não vão ter acesso nesse vídeo. Enfim, sustentar a perspectiva da compreensão é uma posição epistêmica bastante peculiar. Praticamente todo empreendimento científico é unilateralmente voltado para a perspectiva do conhecimento. O etólogo, por isso que eu estava dando vários exemplos de macaquinhos, eu sabia que essa parte ia chegar. O etólogo, por exemplo, pode até observar este e aquele macaco, mas ele não se interessa por nenhum macaco em particular. A individualidade de cada primata é não mais do que o desvio que precisa ser desconsiderado ou corrigido por uma análise estatística refinada. O antropólogo, o filósofo e o sociólogo, na maior parte dos casos, não são assim tão diferentes. Podem até entrar em contato com o fenômeno em sua especificidade, mas estão muito mais interessados em construtos abstratos. O brasileiro, o bem, o PIB, enfim. É perfeitamente natural que parte da psicologia também se preste a desenvolver o conhecimento em detrimento da perspectiva da compreensão. Afinal, citando Jung, uma psicologia orientada cientificamente deve, de certo, proceder de modo abstrato, isso é, deve afastar-se de seu objeto concreto, mas sem o perder de vista. Então, é óbvio que existe um espaço para uma psicologia constituída como uma ciência, mas a psicologia clínica, ela é, no fundo, uma afronta à ciência, né? Uma afronta a essa perspectiva de produção do conhecimento. Né? Aí uma segunda citação, né? Porque é a mesma página, eu só estou continuando. A psicologia médica, ou psicologia clínica, porém, não se encontra de modo algum nessa situação invejável. Então, de novo, as duas citações aqui da página 35 em relação. Uma psicologia orientada cientificamente deve, de certo, proceder de modo abstrato, isso é, deve se afastar de seu objeto concreto, sem o perder de vista, mas a psicologia clínica, a psicologia médica, não se encontra nessa situação invejável. A tarefa do clínico ela é um pouco mais desgraçada do que a tarefa do filósofo. Claro que tem seus benefícios também, mas o filósofo ele tem o direito de abstrair, o clínico não. O clínico ele não está tratando a humanidade, ele está tratando este sujeito. Né? O etólogo, ele não liga para esse macaco, a porra do tratado dele é sobre os primatas. Mas enfim, o clínico pode até se interessar por abstrações, mas não pode dar-se ao luxo, como faz o etólogo, de desconsiderar os desvios ou corrigi-los estatisticamente. Na clínica, trabalha-se com a realidade concreta, ou seja, a fenomenologia é isso daqui, no fundo. Né? A empiria está em contraste com a ciência. Né? O psicólogo clínico, este sim é um empirista no sentido de que é o quê? Página 7 do Pragmatismo do James. Né? O empirista é aquele que se encontra confortável próximo aos fatos, ou seja, que não se afasta dos fatos para produzir abstrações. Na clínica trabalha-se com a realidade concreta, onde apenas existem irregularidades, pois a regra é sempre uma abstração. Olha, aqui até eu falei bonito, hein? Toma, essa passagem aqui é interessante, hein? Então, a desgraça do ponto de vista epistêmico
que a clínica impõe ao médico, né, ao psicólogo em particular. Isso também é verdadeiro na medicina, mas na medicina você pode te dar o luxo de tratar a doença, não o sujeito doente. Mas é que na sua clínica não existem regras gerais. Você apenas se depara com individualidades. Então, diferente do etólogo, que no fundo observa macacos, né, específicos, mas se interessa por uma abstração que é o primato, o macaco, o comportamento, né, e aí pode colocar aqui qualquer conceito, né? A dinâmica social, enfim. Na psicologia clínica, você nunca vai encontrar abstrações genéricas. Você sempre vai se deparar com irregularidades. Todo paciente é o desvio. Todo paciente é uma irregularidade. E quando você quer tratar este paciente, você não pode desconsiderar essa irregularidade. Na verdade, e aqui a gente tem que ser muito safo, muito esperto, muito batraque, não sei qual é a palavra que eu uso, enfim, né? Mas muito espertinho. Acho que esse é o termo que eu vou utilizar. Porque a verdade é que, para casos mais simples, no fundo a gente pode dar uma resposta coletiva, né? Enfim, cara, se o problema do seu paciente é, sei lá, o cara tá indo mal na prova, o cara não consegue se organizar, né? O cara não consegue pegar mulher. Tipo assim, ele não precisa de um puta exame psicológico, a gente entrar, construir uma psicologia pra esse sujeito e blá blá blá. Cara, uma dica, um pouquinho de bom senso, sabe? Um treino de habilidade básico, isso aí resolve. Então assim, todo caso clínico te convida a produzir uma psicologia inteiramente nova. Mas você pode recusar esse convite e responder esse caso clínico com um conselho, né? Com um espaço para essa pessoa se confessar, né? A psicologia ela não necessita ir às últimas consequências nesse sentido, apesar de que existe, em todo caso, esse convite, no sentido de que não é que não existem, no fundo não existem casos fáceis, né? Todo caso te convida a tratá-lo com uma complexidade infinita, né? Todo ser humano é um cosmos inteiro. Agora, você pode se recusar a isso. Tal qual o médico se recusa, né? A medicina, no fundo, é sobre sujeitos doentes, mas quase médico nenhum trata a medicina nesse nível de complexidade, né? Todos os médicos, eles ficam no nível da doença, que é um nível coletivo, né? Todos os sujeitos que estão gripados, eles têm a mesma doença. Essa é a abstração. A gripe é uma abstração, né? Agora, o qual é específico de como que a gripe vai afetar esse sujeito, a relação disso com a personalidade dele, etc. Quem é esse sujeito doente, enfim, né? Esse é um trabalho que o médico não precisa se dar o trabalho de fazer. Agora, a clínica, ela te convida um pouco mais a perceber que só existem irregularidades, né? A regra geral é uma fantasia, uma fanfic, uma abstração. Enfim, né? Só existem irregularidades, pois a regra é uma abstração. É nesse sentido que Jung afirma que, em psicologia, não se trata de doenças, mas sim de sujeitos doentes. Toma, aqui eu estou em sync com, né, o Alan de 3 anos atrás. Aqui, o objeto é que coloca as questões. Estou citando Jung de novo. Aqui é o objeto que coloca as questões. E o experimentador, o médico, depara-se com fatos que não escolheu e que certamente não escolheria se tivesse liberdade para isso. Essa daqui é uma outra característica muito foda, que às vezes eu esqueço, né? Quando eu estou montando assim, a problemática da desgraça que é pensar a psicologia enquanto ciência, que é, quando eu estou pensando na psicologia científica, ou enfim, quando eu sou um historiador, quando eu sou um antropólogo, quando eu sou um economista, sou eu que escolho o objeto que eu vou observar, né? Sou eu que vou até a tribo, sou eu que escolho meus referenciais, enfim, né? No fundo, eu enquanto sujeito, eu tenho muito mais domínio sobre o meu ferramental, né? No fundo, sou eu que escolho, né? Agora, o clínico, ele, diferente do experimentador, né, ele se depara com fatos que ele não escolheu e que ele não escolheria se ele tivesse liberdade para isso. O que o seu paciente vai trazer? Porra, qualquer coisa, entendeu? Às vezes você não está preparado, né? Isso é muito legal. A pessoa vai lá e, não, minha clínica aqui sobre, sei lá, né? Minha especialidade são adolescentes que querem passar no Enem e fazer medicina. Uau, esse aqui é meu nicho, né, de trabalho. Problema nenhum tem um nicho, né? Desde que você saiba que, tipo assim, né? Esta é uma escolha mercadológica, essa não é uma escolha clínica. Mas enfim, outro vídeo. Um bom vídeo, inclusive, acho que eu tenho que fazer. Mas outro vídeo. A sacada aqui é a de que, cara, se você for fazer um bom trabalho, ou um trabalho razoável, você vai rapidamente perceber que apesar de você querer escolher um nicho, que apesar de você querer ser freudiano, que apesar de você querer utilizar toda a pompa na sua escolha teórica, né, de você ter, né, psicólogo de estimação e etc., o fenômeno te convida a abrir mão disso. A não ser que você esteja fazendo, assim, mas uma psicologia dá muito rude,
dá muito grosseira, né? E assim, e tome-lhe cama procuscular, né? E estica o paciente para ele caber na sua teoria e corta os dedos dele, né? Quando ele tiver expandido demais, para fazer ele caber no seu enquadramento, né? A psicologia clínica convida muito mais, ou tem muito mais espaço para o objeto determinar como que ele vai ser observado, do que isso ser uma escolha do observador. Existem casos simples o suficiente em que é razoável que o observador escolha como que ele vai tratar, mas no fundo, essa é a exceção quando a gente está falando de boa clínica, né? É a regra quando a gente está falando de uma clínica mal feita, né? Mas é a exceção quando a gente está falando de boa clínica. Então, você não escolhe exatamente o fenômeno que vai tratar. No fundo, não tem nicho, não tem nada disso. Então, assim, a parada vem e você vai ter que inventar ferramentais para isso. É por isso que eu brinco com as pessoas, né? Que, cara, entender, assim, se você quiser fazer uma clínica top, porque dá para dar bons resultados seguindo doutrina. Mas se você quiser fazer uma clínica top, você não tem teoria, você não tem um jeito de trabalhar, você não tem nada disso. É o fenômeno, é este fato, é este paciente que vai te impor o jeito que você vai trabalhar. Mas enfim, fenomenologia em Jung não está, portanto, intimamente ligada à problemática da compreensão e do conhecimento. Perdão, a fenomenologia em Jung está, portanto, intimamente ligada à problemática de compreensão e conhecimento. A psicologia profunda é um empreendimento empírico e esse contato direto com os fatos inconscientes pode ser bastante ameaçador, tirando uma excelente frase de contexto, a fim de ilustrar essa questão, abro aspas, não hesitamos em fazer as coisas mais absurdas a fim de escapar à própria alma. Pratica-se yoga indiana, de qualquer escola, seguem-se regimes alimentares, aprende-se de cor teosofia, rezam-se mecanicamente os textos místicos da literatura universal, né? Enfim, a gente faz de tudo, né, para não lidar com a própria alma. O psicólogo, de personalidade científica, não escapa desse mesmo problema. A única diferença é que ele usa de abstrações teóricas e não de misticismo. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, né? A psicologia clínica, né, e a boa psicologia clínica, ela exige abrir mão um pouco da ciência, ela exige abrir mão do conhecimento, e do conhecimento enquanto, né, lei mater, para que o conhecimento ele esteja articulado com a compreensão. E isso é muito diferente de todas as outras ciências, que talvez você até tenha momentos de compreensão, mas que o conhecimento ele é muito, muito mais central. Na psicologia clínica, é muito difícil saber de que lado recai o acento, assim, né, enquanto uma regra geral. Só que qual que é o problema? Dói muito trabalhar por via da compreensão. É angustiante, né? É muito mais fácil você chamar o seu paciente de autista e ter toda uma literatura que te ajuda a lidar com isso, que te protege contra a realidade psíquica dele, né? A gente produz teoria psicológica não para compreender o paciente, para se defender do paciente, para se defender do inconsciente. É porque eu não quero olhar, é porque eu quero me distanciar, é porque eu quero compreender, eu não quero ficar angustiado. Desenvolver uma clínica nova, uma teoria nova para cada paciente é trabalhoso, é angustiante, mas isso é que é fazer uma boa clínica. E é por isso que a gente não hesita em nos pavonear com a plumagem alheia, né? E aí eu peguei a passagem aqui do Jung, né, em que ele vai brincar que as pessoas fazem de tudo para escapar da própria alma, né? Então vão fazer yoga, vão, né, entrar para qualquer religião aí, né, ou né, seita, se você preferir chamar assim, só para não ouvir o que a própria alma tem a dizer. No fundo, essa é uma problemática, por isso que eu falei que eu estou tirando a frase de contexto, né? Mas é uma problemática que ela um eco dela é encontrado na parte epistêmica, né? Essa tensão entre, né, conhecimento e compreensão. Por quê? Porque dói muito acreditar que algo de bom pode vir da nossa própria alma, no sentido de que do nosso próprio exercício de teorização, da nossa própria construção do que é uma psicologia. Cara, todos os psicólogos fodas, né, que ficaram eternizados na história, eles construíram uma psicologia para si. E os melhores entre eles construíram uma psicologia para cada caso canônico, assim, para cada paciente, sabe? Então, no fundo, é a dor de ter que lidar com isso, né? É a preguiça de ter que lidar com isso, é a angústia de ter que lidar com isso, que faz com que a gente se pavoneie de plumagem alheia. No caso dos psicólogos, vez ou outra é com yoga, experiências místicas e etc. Mas normalmente, né, a plumagem alheia que a gente escolhe para se pavonear são as teorias científicas dentro da psicologia, né? É o Lacan, é o Freud, é o Aaron Beck, enfim, né?
Dói ser autônomo, dói ser adulto. Mas enfim, é fundamental compreender que os conceitos em psicologia frequentemente não são propostos para que compreendamos melhor os fatos, mas para fugirmos deles. O dogmatismo é sempre uma resposta para a falta de fé. Isso aqui eu já fiz um tal sobre essa passagem. Proclama-se enfaticamente que todo sonho é uma realização de desejo, ou todo sonho é uma parte do seu Dasein, ou mesmo todo sonho é uma compensação. Porque é muito mais confortável ter conhecimento sobre o sonho, enquanto entidade abstrata, do que reconhecer a minha ignorância e tentar compreender este sonho. A violência está em requerer a pontos de vista individuais validade universal. Pouco adianta trabalhar a partir de abstrações teóricas que violentem os fatos até que eles se conformem com nossas pomposas teorias, porque psicoterapias que já têm um modelo a priorístico unilateral e abstrato de cura, bem como filosofias de vida e conselhos, têm uma limitação óbvia. Só são efetivos quando o caso em questão coincide suficientemente com a regra geral. Afinal, naturam expellas furcar, tamen usque recurre, né? Em português, né? Por mais que jogues fora a natureza por meio da força, ela sempre retorna. Deixa eu voltar aqui para explicar o raciocínio para vocês, né? Então, não é que regras gerais não sejam úteis. É só porque regras gerais só são úteis quando eu estou trabalhando a nível da doença. Eu estou tratando o que é coletivo naquele sujeito. Quando eu estou fazendo uma psicologia do bom o suficiente, né? Uma clínica que se basta no bom o suficiente. Filosofia de vida, conselho, né? Ver um vídeo inspiracional, ler um livro de autoajuda, ver um vídeo do Peterson. Pode ser ler Lacan também, tipo assim, né? Não tem problema, né? Pode ser ler boa filosofia, certamente, pode ser entrar em contato com uma religião. Tudo isso são respostas coletivas, né? E toda resposta coletiva tem essa limitação óbvia. Os seus efeitos eles só existem quando o caso em questão coincide suficientemente bem com a regra geral. Ou seja, é só quando, né, o paciente ele é suficientemente freudiano que a regra geral, né, a teoria, né, a pomposa psicanálise produzida pelo Freud, refinada por tantas outras mãos, vai ser efetiva. E, cara, às vezes é isso. Seu projeto de vida pode ser, né, ser um clínico que trata de doenças, né? Então, que a partir do momento em que a pessoa deixou de lidar com questões que são coletivas, cara, agora é um problema que é da pessoa, entendeu? Eu tô aqui para tratar a incapacidade dele de comunicar com o chefe. Esse é um problema que ele é coletivo. Eu tô aqui para tratar a dificuldade que ele tem de relacionar-se com o sexo oposto. Esse é um problema que é coletivo. Você vai encontrar respostas para isso na filosofia, em livros de autoajuda, né, na psicanálise, enfim. Agora, a boa clínica, não vou nem chamar de boa clínica porque é sacanagem, dá para fazer uma boa clínica a partir de, né, construções gerais. A maior parte dos problemas que a gente tem, os medievos tinham, né? Agora, o prime, a clínica excelente, o fazer psicológico no ápice, que você é convidado a fazer, ela é uma clínica que ela é individual. Tá passando um carro de som, eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas ele, caralho, tá confundindo todos os meus pensamentos. Eu vou continuar falando porque eu acho que o microfone isola. Mas, caralho, além das vozes da minha cabeça, ainda tem um arrombado vendendo pamonha, aquela que tá vendendo na rua. Mas enfim, seguindo aqui, né? Então, só são efetivos quando o caso em questão coincide com a regra geral. Afinal, e aí faço essa citação aqui do Jung, né? Por mais que jogues fora a natureza por meio da força, ela sempre retorna. Ou seja, por mais que dê aquela forçadinha de barra para encaixar o sujeito na sua pomposa teoria, no seu sistema filosófico de crenças, no seu, né, clínico de psicologia, teórico da psicologia favorito, a natureza ela sempre retorna. Se você preferir falar em linguagem do Deleuze, né? A Terra, aquela maldita, aquele corpo sem órgãos, a glacial, ela sempre gosta de escapar aos juízos divinos. Mais ou menos essa aqui que é a questão. Então, a gente pode sim, né, conformar a natureza com as nossas hipóteses, conformar a psicologia do paciente a um sistema doutrinário. É só que a natureza, né, humana, e a natureza no geral, né, ela tem uma certa vontade de escape, né? Ela não gosta muito, né? E os físicos sabem perfeitamente disso, né? Eles estão ali, né, com toda a sua pompa tentando domar a natureza por meio da força do intelecto, mas a natureza não cansa de, né, incessantemente escapar
aos desígnios de Deus, né, aos nossos nomes, às nossas categorias. Vide na existência de ornitorrincos. Enfim, espero que a exposição tenha deixado claro que a psicologia clínica é obrigada, por seu objeto de estudo, a ocupar uma posição, do ponto de vista epistemológico, bastante peculiar e única entre as ciências. Por que por seu objeto de estudo? Porque é justamente porque a psicologia clínica lida com este sujeito que é um fenômeno matizado, rico, complexo, né? Uma força da natureza que não se conforma tão facilmente com os desígnios da razão. Enfim, tendo sido feita essa reconstrução de contexto, né, eu tendo feito esses paralelos aqui, eu acho que fica mais claro, né, entender em profundidade a citação do Jung. Vou repetir pela terceira vez, que é para vocês entenderem que tudo que eu falei é para a gente entender isso daqui. E se agora não ficou claro, aí, me avisa que eu desisto de ser, né, professor. No entanto, considerando-se que o conhecimento científico goza não apenas de aceitação universal, mas constitui a única autoridade para o homem moderno, a compreensão do indivíduo significa, por assim dizer, um crime de lesa majestade, porque prescinde do conhecimento científico. Seguindo aqui no meu texto, já estou fechando, a abordagem fenomenológica, de certo, aproxima a clínica analítica do ponto de vista da compreensão, mas é preciso notar, na citação acima, que não se trata de unilateralidade, né, unilateralmente pender para a compreensão, mas que esse é o ponto de vista que compensa a unilateralidade do monotonismo da ciência na modernidade. Jung aparenta, do ponto de vista de um extremo, ocupar o extremo oposto. E é fundamental percebermos que, né, em um trecho como, e estou fazendo uma outra citação mais longa aqui, abrindo aspas, geralmente, forma-se, portanto, uma variante subjetiva da experiência geral. Isso por si só já exige uma autocrítica muito cuidadosa e um amplo trabalho comparativo para se formar um juízo um pouco mais amplo. Mas, neste esforço indispensável, quanto mais se insistir nos princípios da consciência, maior o perigo de interpretar a experiência no sentido deles, o que leva à teorização e à violência dos fatos. Nossa experiência psicológica ainda é demasiado nova e pouco extensa para permitir teorias universais. É preciso pesquisar primeiro uma quantidade de fatos para aclarar a natureza da alma, antes de pensar sequer em estabelecer proposições de validade universal. Portanto, temos que ater-nos à norma seguinte. Olha, presta atenção no que eu estou falando agora, pelo amor de Deus. Toda proposição psicológica só pode ser considerada válida quando, e somente quando, a validade do seu sentido oposto também puder ser reconhecida. Isso que é a base da construção necessária para o pensamento antinômico no Jung. Ou seja, né, quanto mais a gente insiste nos princípios da consciência, na nossa pompa teórica, nas nossas construções racionais, nas nossas abstrações pela via do conhecimento, maior o perigo de interpretar a experiência, ou seja, os fatos, no sentido deles, o que leva à teorização e à violentação dos fatos. Teoria é sempre uma violência, um crime contra os fatos. É por isso que uma ciência jovem como a psicologia tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente não se acostumou o suficiente, não se aproximou o suficiente, e isso é ser fenomenológico, está confortável ali pertinho dos fatos. Como a gente não fez isso o suficiente, a gente não coletou material suficiente, é exercício precipitado querer formalizar uma teoria. Então, o Jung ele não é contra o conhecimento, é só contra as pessoas que acham que o conhecimento ele é o princípio. A gente precisa antes estar confortável com os fatos para daí conseguir, mas com muita humildade, fazer algumas abstrações aqui e ali que deem conta, sem ser excessivamente violentas. E talvez uma próxima geração consiga pegar essas abstrações aqui e ali e sistematizar numa doutrina, num dogma, né? Mas por hora ainda é cedo, ainda é violência, né, ter essa pressa toda. Para fechar aqui meu texto, né, é dever do bom leitor, portanto, inserir antinomicamente o ponto de vista do conhecimento, mesmo em raciocínios em que Jung não o explicita,
Afinal, toda tese psicológica ou afirmação referente à psique deve ser imediatamente invertida, a fim de que se formule algo que faça justiça à complexidade de tons e matizes dos fenômenos no campo psíquico. E inclui-se aí o ponto de vista da compreensão, que precisa ser matizado pela via do conhecimento. Então, junguianos que entendem um pouquinho da obra e, portanto, tendem a valorizar muito o fator empírico que é presente na obra do Jung, a importância da compreensão. Saibam que toda formulação ela merece ser invertida, que para trabalhar de maneira adequada com a compreensão, eu preciso pressupor a importância do conhecimento. Né? Muito cuidado, porque às vezes o Jung escreve de maneira unilateral, mas é dever do leitor ter a caridade de entender que ia ser chato pra caralho se toda vez ele fizesse a antinomia de forma explícita. É a gente, enquanto leitor, que precisa ter esse bom senso quando vai ler a obra. Enfim, espero ter deixado claro, né, o que o Jung quer dizer com a psicologia enquanto crime de lesa majestade. E queria muito saber se vocês gostam desse formato. Porque, no fundo, ele é mais fácil até de gravar, porque eu tinha um roteiro, né? Aqui, não só eu tinha as citações que eu queria trazer, e não sei se vocês notaram, né? Porque verbalmente é difícil falar todas as citações indiretas, né? Quem quiser ver o vídeo, acho que isso é uma boa experiência, inclusive, acompanhando o texto, eu acho que fica bem melhor. Porque aí você sabe, né, com mais clareza quando que eu estou fazendo uma citação indireta, quando que, né, eu estou escrevendo bem mais com minhas próprias palavras. Mas eu queria saber, assim, se essa experiência é boa. Porque eu consigo visualizar que talvez vocês prefiram assim. Naturalmente vão ficar coisas mais longas, raciocínios mais longos, né. Eu vou me permitir trabalhar com várias citações ao mesmo tempo, né. Eu devo ter feito aqui por baixo 30 citações, né. Mas eu não entrei em detalhe em nenhuma delas, né? Então eu não sei qual formato vocês preferem, ou se vocês preferem, né, um pouco de droga, um pouco de salada também. Mas se é esse formato em que eu pego uma citação específica e eu abro, expando, aprofundo nela, enfim, usa a metáfora que você quiser, ou se vocês preferem esse formato em que eu pego um tema, né, penso sobre o tema, escrevo sobre o tema, ou pego, né, algo que eu pensei e redigi antes, em que eu articulo várias citações para dar um conspecto geral um pouco mais esclarecido. Enfim, comentem aí se funcionou, se não funcionou, o que eu posso fazer de melhor. E até os comentários chegarem, né, eu vou inventando moda aqui para vocês.